Olá, Gabriel Ricardo por aqui em mais um devocional no Farol da Liberdade. De modo nenhum lançarei fora. Olá pessoal, Gabriel Ricardo por aqui em mais um devocional no Farol da Liberdade. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, seu joinha aí. E hoje leremos a Bíblia junto, refletiremos, dividiremos um cafezinho aí, chá, o que você está tomando. Se tiver de jejum, beba água, né? E dividiremos esse momento aqui em conjunto lendo a palavra do Senhor. E hoje o texto que nós leremos é um dos meus textos favoritos da Bíblia. O texto de João 6:37. É uma das passagens mais bonitas de toda a narrativa bíblica, de todos os evangelhos. João, que é o profeta amado de Deus, narra aqui a seguinte passagem, a seguinte frase dita por Cristo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Que passagem preciosa. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão: todo aquele que clama o nome de Deus, todo aquele que se inclina para Jesus e que Deus dá para Cristo como Salvador e Redentor, de modo nenhum será lançado fora. Cristo não rejeita a ninguém. Todo aquele que é dado por Deus a Ele não é lançado fora jamais, de modo nenhum, de nenhuma maneira, por nenhum motivo, Deus lança fora. Cristo encarnado, o Espírito Santo de Deus que habitou um homem que era em essência 100% Deus e 100% homem. Este homem santo que vive uma vida ilibada aqui e expurga nossos pecados através do seu sacrifício, te aceita de maneira impossível de te lançar fora desse amor e dessa misericórdia. De modo nenhum lançarei fora. É uma das passagens mais fascinantes aqui da narrativa dos evangelhos. E o evangelho de João, ele é o único evangelho que não é sinótico. E o que sinótico significa? No contexto bíblico, sinótico significa que os três primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, são eventos que têm a mesma perspectiva, eles têm uma visão similar dos mesmos eventos, seja da vida narrativa de Cristo, né, que os três fazem, seja dos seus ensinamentos. Então os três eles têm uma narrativa muito parecida. Se você ler Mateus, se você ler Marcos e Lucas, você vai perceber os mesmos eventos. Mas João, ele tem uma pegada um pouco diferente, ele não é um evangelho sinótico. Então, ele tem uma narrativa um pouco diferente. João foca muito, principalmente aqui no final, né, do livro, indo da metade para o final, mas numa narrativa um pouco distinta dos sinóticos. Então João foca muito no seu livro, principalmente nos capítulos finais, nos últimos momentos da vida de Jesus, né? Então traz essa essência do Cristo antes da crucificação. Então essa frase aqui é brilhante no seguinte sentido: tudo que o Pai der a mim e quem vier até Cristo, de modo nenhum, jamais Cristo lançará fora. Quando nós lemos aqui no detalhe, todo aquele que o Pai me dá, então significa uma relação de que Deus soberano deseja uma relação contigo, né? Deseja que você seja dele, todo aquele que o Pai me dá. E que vem a mim, ou seja, que é chamado, que entende o chamado de Deus e que uma vez chamado por Deus e compreendendo esse chamado vai até Cristo, é importante. Todo aquele que o Pai dá, ele vem até Jesus. É uma eleição incondicional, né? É uma eleição irresistível, né? Todo aquele que o Pai dá, Cristo tem essa inclinação. Então, irmão, desde tempos imemoriais, se você tem
essa inclinação a Cristo, se você de fato busca fazer a vontade de Deus na leitura da palavra, e uma vez lendo a palavra, bota em prática os ensinos de Cristo, isso não é teu, isso é dom de Deus. Deus te selecionou para esse propósito. Então Deus te deu para Cristo e você foi até Ele. E uma vez que Deus te deu a Cristo, você já foi a Cristo, e uma vez indo até Cristo, de modo nenhum Ele te lançará fora. Então, muitas vezes a gente tem a mentalidade, né, dentro da nossa cabeça de que Deus, por ser santo, Cristo, por ser santo, Ele nos tolera, né? Ele não nos ama verdadeiramente, né? Ele chega assim, perto de nós como se fosse uma criança com fralda suja, sabe? Ele chega meio que com o nariz tampado, assim, sabe? Perto de uma pessoa que não está tomando banho, a pessoa, um mendigo na rua, a gente imagina Deus chegando assim diante de nós, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Então nós imaginamos Deus chegando assim de nariz tampado, sabe? Faz uma oração meio longe e vai embora porque Ele não tolera a nossa presença. Não é isso. Não é isso. De modo nenhum Deus te lançará fora. Ele te escolheu assim mesmo. Ele te escolheu pecador. E você pode dizer, eu sou um grande pecador. Minhas transgressões são terríveis. De modo nenhum lançarei fora. Eu não tenho nada de bom para oferecer para Deus. Eu sou um ser insignificante. O que eu posso fazer por Deus? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer pelos meus irmãos? Eu não consigo dar um discipulado, eu não consigo nem ter um testemunho bacana. Eu sou um cristão ruim. Eu falho. De modo nenhum lançarei fora. Eu não tenho capacidade, eu não me sinto suficiente para Deus, eu tenho que cumprir diversas penitências para expurgar meus pecados, porque eu sou sujo, eu sou mau, eu caminho na vereda errada, eu não vivo pela vereda da verdade, tantas vezes falho, meus pensamentos, minhas atitudes, o meu discurso, tudo que é interno meu, se os meus vizinhos, se a minha família, se minha esposa tivesse acesso aos meus pensamentos, eles romperiam comigo para sempre, pois eles são maus. Dos pecadores eu sou o pior, como disse Paulo. De modo nenhum lançarei fora. Cristo se sacrifica por ti mesmo assim, mesmo sabendo da sua natureza, mesmo sabendo que você é um pecador, mesmo sabendo que você é inimigo de Deus. Jesus pacifica essa relação. Jesus cumpre a lei para que você não precise cumpri-la na integridade, pois você é incapaz. A lei aponta para a perfeição de Deus, para o que Ele espera idealmente de alguém. E somente Cristo conseguiu cumpri-la. Você é incapaz de cumpri-la. Cristo cumpriu, se sacrificou, pagou a dívida, tetelestai. Ele foi o sangue vertido no teu lugar. Ele se sacrificou por você sabendo quem você era exatamente. Deus te conhece mais do que você. Deus te conhece mais do que a tua esposa. Deus te conhece mais do que o algoritmo das redes sociais que você navega todos os dias. Deus, apesar de todas essas coisas, quer um relacionamento contigo e de modo nenhum te lançará fora. Que palavra preciosa! O Deus da misericórdia, o Deus da salvação, o Deus encarnado que deixa a sua riqueza, deixa o seu poder para se tornar um homem humilde, uma criança nascendo em uma manjedoura. Ele sabia de todas essas coisas, ele sabia da sua punição, ele sabia, irmão, do teu coração mau e por isso ele precisou vir para te salvar. Essa é a história de amor mais bonita que existe. Mais bonita do que qualquer roteiro de Hollywood pode conceber. Quando você assiste A Paixão de Cristo e você acha tudo aquilo de fato comovente, o sacrifício de Jesus, o sofrimento, as chagas, os cravos nas mãos, tenha certeza, Deus ressuscitou e que todo aquele sofrimento que Ele passou foi para expurgar teus pecados. Por tudo aquilo que você se acha mal hoje, Jesus morreu. Seja grato, abrace essa graça, esse presente e seja a terra fértil do Evangelho de Jesus, que é vivo, e o Espírito Santo que quer habitá-lo e fazer você a imagem e semelhança de Deus, santificando-o para Cristo, para a vida eterna. E na vida vindoura, meu irmão, na próxima vida, assim que morremos,
teremos a condição de vivermos como Cristo, santos e inculpáveis diante de Deus, através somente dele. Irmão, vamos orar e tenha essa mensagem no teu coração hoje para o resto do teu dia. Senhor Deus, que verdade, que palavra, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum, nenhum dos nossos pecados pode nos separar de Ti, porque Cristo foi o rompimento, foi o plano perfeito. Apesar de nós, apesar da nossa maldade, de modo nenhum lançarei fora, significa de fato que, apesar de toda a desgraça que nós podemos causar, não só a nós, mas a outros, diante do perdão e diante, de fato, do arrependimento, o Senhor nos perdoa e de modo nenhum nos lança fora dessa glória, dessa Shekinah, da presença de Deus. Eu te agradeço, Pai, pois através de Cristo isso foi possível. Que Jesus Cristo, com o Teu Santo Espírito, habite em nossos corações, em toda a nossa existência. E quando morrermos, ou se o Senhor voltar antes disso, estejamos contigo do lado direito do trono e que possamos, Pai, desfrutar das alegrias e dos frutos da Nova Jerusalém, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e oro pela salvação dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Irmão, de modo nenhum Cristo lança você fora. Eu espero você aqui amanhã.